Mini Hulk. Porque a Bíblia é um livro extremamente machista e racista? Porque foi escrito por homens machistas, racistas. Eu acho que tem um pouco de xenofobia ali. Tem racismo? Acho que tem um trecho, né, que fala de uma galera, seria o povo africano, talvez? Acho que tem um trecho mesmo que traz um pouco dessa conotação meio racista, né? Eu não me lembro ali no Antigo Testamento, talvez. E você esqueceu de dizer homofóbico, porque foi escrito por homens homofóbicos, machistas, e talvez, aí a gente tem que ver esse trecho com calma, porque eu não quero ser injusto aqui, leviano, talvez haja algum traço de racismo ali. Passou pano, no mínimo passou pano para a escravidão. Deus não chegou falando, gente, vocês não podem escravizar uns aos outros. Deus teria dado instruções a Moisés sobre como escravizar, ou melhor, como tratar os seus escravos, as punições. Deixa eu ver aqui, ó, trechos racistas na Bíblia. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso aqui. A inteligência artificial do Google disse que não há trechos racistas na Bíblia. Alguns trechos da Bíblia condenam o racismo. Olha que legal, ó. Atos 10, capítulo 10, né, versículo 34, versículo 35, diz que Deus não é parcial e que aceita quem o teme e faz justiça. Bem genérico isso aí, né? Mateus, capítulo 23, diz que Jesus diz aos seus discípulos que todos são irmãos. Então, obviamente, a gente vai encontrar coisas legais ali na Bíblia a respeito disso. Mas deixa eu ver, porque eu lembro que tem um trecho, pelo menos, que o pessoal considera meio racista. Deixa eu ver aqui. Ou pelo menos, ó, vamos ver aqui essa matéria. Alguma coisa que alguns cristãos teriam utilizado, ó, um mito bíblico para justificar o racismo. Talvez alguma coisa em torno disso, ó. O mito de Cã, uma pequena passagem do Velho Testamento, ainda ressoa e influencia o Brasil, que vai às urnas para decidir as eleições presidenciais em segundo turno, no dia 30. Para quem estuda o tema, uma interpretação do conto bíblico que trata de uma maldição, é isso mesmo, lançada por Noé contra seu próprio neto, incentiva um racismo de fundo religioso no país e a perseguição contra religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. No contexto da eleição, tananã, tananã, católico, o petista também é acusado por bolsonaristas de ser anticristão. Então parece que é isso. Teve um mito de Cã, que seria o neto que foi morar, talvez, na África dentro ali, houve uma maldição àquele povo. É alguma coisa em torno disso mesmo. Deixa eu ver se ele falou de forma um pouquinho mais específica sobre isso aqui, nudez e maldição. O Antigo Testamento conta que depois do dilúvio, Deus procurou Noé para selar uma aliança, a destruição iria cessar e todos que saíssem da famosa arca, humanos e animais, iriam repovoar a terra. Noé tinha três filhos, Jafé, Sem e Cã. Esse último também tinha um filho, Canaã, neto do patriarca. Depois do dilúvio, Noé virou lavrador e plantou um vinhedo. Um dia, bebendo do vinho, embriagou-se e achou-se nu dentro de sua tenda, narra a Bíblia. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Tiveram virados os seus rostos e não viram a nudez. Quando acordou, Noé ficou possesso ao descobrir que seu filho tinha visto sua nudez, algo considerado inaceitável. Então resolveu amaldiçoar Canaã, tornando seu neto um servo. Maldito seja Canaã. Servo dos servos será de seus irmãos, disse Noé. Nessa povoação, Jafé teria levado a criação dos europeus, germânicos e arianos. Sem teria originado os povos semitas. Já povos da Ásia Oriental descenderiam de Cã. Mas Canaã, filho de Cã, amaldiçoado pelo avô, seria o pai dos etíopes, sudaneses, janeses e ameríndios, ou seja, os africanos seriam descendentes de Cã e de Canaã. Para o pastor Kenan Terra, doutor em ciência da religião, o mito é uma etiologia, ou seja, um texto que pretende explicar a razão de certos nomes ou práticas. Essa tradição justificou, bem posteriormente, os conflitos entre o povo de Israel e Canaã, descendente de Cã. Segundo o texto do historiador
Hiram, não, doutor em universidade, o destino dos três filhos de Noé e de seu neto Canaã ajudam a explicar por que essa narrativa foi utilizada por europeus e por ramos do cristianismo como justificativa para escravizar. Ah, então europeus utilizaram essa narrativa e alguns ramos do cristianismo para justificar a escravidão ou a escravização de pessoas, ou seja, essa galera descendente de Canaã foi amaldiçoada. Não é um povo benquisto por Deus, então tá tudo bem escravizar. Entendi. Olha só, então passagens bíblicas utilizadas para justificar o racismo na escravidão. Embora tenha havido escravidão também de pessoas não, pessoas brancas, sei lá, pessoas pardas e tudo, isso que foi utilizado então conforme esse historiador Hiram Roedel para justificar que aquele povo ali africano poderia ser escravizado por conta dessa passagem bíblica. Essa é a explicação, então, do historiador. Olha que interessante. O Chevita aqui, ó, sendo mencionado. André Chevitarese, professor da UFRJ, explica que o mito de Cã foi utilizado para pintar a África como personificação do mal, por conta da origem amaldiçoada de sua população, por conta da interpretação do mito bíblico. O continente passou a ser marcado como demoníaco, amaldiçoado por Deus e formado por pessoas mergulhadas no pecado. O uso simbólico desse mito inunda a cabeça das pessoas sem que elas se deem conta. Essa imagem é utilizada até hoje. Depois ele fala aqui na matéria que Kant também ajudou a ilustrar o projeto racista de embranquecimento da população brasileira depois do fim da escravidão em 1888, principalmente com a chegada de imigrantes europeus que substituíram a mão de obra escravizada. Uma das mais famosas pinturas da época é A Redenção de Kant, do pintor espanhol Modesto Brocos, que viveu no Brasil por algumas décadas. A tela de 1895 mostra uma mulher idosa e negra erguendo as mãos e os olhos aos céus. Ao lado, a outra mulher mais jovem, provavelmente filha da idosa, de pele mais clara. Ela segura um bebê branco. À direita, um homem também branco, que seria o marido e pai da criança, olhando para o filho com certa admiração. Isso aqui assim, né? Tá. Em entrevista ao Nexo Jornal, a historiadora e antropóloga Tatiana Lotierzo, autora do livro Contornos do Invisível, Racismo e Estética na Pintura Brasileira, argumenta que os personagens da pintura representam as três gerações necessárias que supostamente tornariam o Brasil um país branco. Olha isso. Nessa análise, a redenção dos descendentes de Cã e de Canaã seria sua extinção. Caraca, que pesado isso. Ou seja, o bebê da pintura, descendente da idosa negra, representa esse embranquecimento. Entre aspas, o quadro de Brocos, ao apelar para a ideia de redenção, é sem dúvida uma tela racista, disse a antropóloga. Uma das associações que aparecem com mais frequência na imprensa do período, em textos escritos por intelectuais renomados, como Olavo Bilac e Coelho Neto, é justamente a da morte como redenção para as pessoas negras. São textos de muita violência, pois concebem que a extinção. Nossa, gente, que pesado isso. Dá até uma coisa ruim de ler isso aqui, gente. Vocês não sentem? Nossa, são textos de muita violência, pois concebem que a extinção dessas pessoas, inclusive pela via do embranquecimento, é o caminho para a emancipação. Nossa, gente, eu acho isso muito pesado. Uso político. Mais recentemente, em 2011, o mito de Cã foi resgatado pelo pastor evangélico Marco Feliciano. É mesmo? Para dizer que a África é amaldiçoada. Mano do céu. Cara, isso aqui é tão. Porra, mano. O religioso, que na época era deputado federal, foi eleito novamente para o cargo nas eleições deste ano. Entre aspas, ó. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é polêmica. Não sejam irresponsáveis twitters. Né, risos. Escreveu o pastor Feliciano. Ele continuou: sobre o continente africano repousa a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá. Ebola. Nossa, gente, nossa, que responsável esse comentário. Nossa, não tem nada de comentário racista, é um comentário teológico que está na Bíblia. Mano, Feliciano apagou a mensagem após ser questionado por jornalistas. Na época, o pastor precisou se explicar ao STF após ser acusado de discriminação e preconceito de raça pela Procuradoria-Geral da República. Ele também respondeu por comentários homofóbicos.
Em sua defesa, afirmou que a crença dos cristãos de os problemas e obstáculos não surgirem necessariamente de atos do governo e ou empresários, mas do céu, ou seja, como se a humanidade expiasse por um karma nascido no momento em que Noé amaldiçoou o descendente de Cã e toda a sua descendência, representada por Canaã, o mais moço de seus filhos. Para o pastor, Kenan Terra, embora o mito de Cã não seja mais utilizado como instrumento de legitimação do racismo, ele tem potência simbólica e pode servir para discursos violentos. É sobre isso, né, gente? Tem uma frase do Hitchens que é assim: a Bíblia é um livro que você pode utilizar para defender coisas muito boas, muito bacanas, inclusive a atitude antirracista, como aquela que eu ilustrei ali com o Google pela inteligência artificial, que encontrou. Qual era o versículo mesmo? Que a gente encontra, por exemplo, aqui, ó. Em Mateus, capítulo 23, versículo 8, Jesus dizendo aos seus discípulos que todos são irmãos. Em João, capítulo 17, versículos de 20 a 23, Jesus ora para que os seus seguidores sejam unidos. Em Efésios 4, versículo 32, a gente encontra para sermos instruções para sermos benignos, misericordiosos, perdoarmos uns aos outros. Em Gálatas 3, diz que não há judeu nem negro, servo nem livre, macho nem fêmea, porque todos são um em Jesus Cristo. Em Filipenses, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 3, a gente encontra para não sermos egoístas, nem tentarmos impressionar ninguém, mas sermos humildes e considerarmos os outros mais importantes do que nós. Então, embora na Bíblia a gente encontre sim muitas instruções para sermos bons uns com os outros, para a gente não se tratar como superiores ou inferiores, há também trechos que abrem margem para coisas péssimas como machismo, homofobia e até mesmo racismo, como esses historiadores, antropólogos têm discutido por aí, e na voz de alguns líderes religiosos, na história da igreja, na história da colonização europeia, a gente vê esse tipo de narrativa também ancorada em passagens bíblicas, como esse mito sobre Cã. Olha então, voltando a Hitchens, como a Bíblia é um livro perigoso, um compêndio de vários textos, justamente porque pode ser usado a favor de pautas antissociais e pautas pró-sociais. Tomemos cuidado, né, gente? Por isso que é importante esse filtro mais humanista, mais focado no amor de Jesus, para ler a Bíblia. Senão você está um passo de começar a justificar atrocidades, porque você encontra ali passagens que dão margem para esse tipo de interpretação. Obrigado, Mini Hulk. Foi legal, né? É um assunto bem importante isso aí. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!